Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela sensação incômoda, um sussurro persistente na mente que corrói a confiança e distorce a percepção. É o reflexo que nos olha de volta do espelho, mas não é o reflexo que reconhecemos, o que aspiramos ser. É uma versão distorcida, uma sombra que se alonga nas margens da consciência, alimentando-se de medos não ditos e desejos reprimidos. Essa sombra, essa parte de nós que insistimos em ignorar, é a força silenciosa que sabota nossos dias, que mina nosso bem-estar, que envenena os laços que mais prezamos. Pense naquela reunião crucial, onde a sua voz deveria ecoar com autoridade, mas de repente um comentário ácido, um olhar de desdém te paralisa. A resposta instintiva é o ataque, a defesa ferrenha, a necessidade desesperada de provar o seu valor para quem quer que tenha ousado questioná-lo. Ou talvez seja em casa, em um momento de intimidade, onde uma palavra mal colocada, uma crítica velada, acende uma fogueira de ressentimento que em segundos consome a paz e a conexão. Essa dissonância psíquica, essa luta interna entre o que mostramos ao mundo e o que se agita nas profundezas, cria um abismo de infortúnio, um abismo onde a insegurança floresce, onde a raiva se torna um manto pesado e onde a própria essência do ser se vê fragmentada. Não se trata de um inimigo externo, de pessoas mal intencionadas ou de um universo conspirando contra você. A raiz desse caos reside em um território muito mais íntimo, dentro de si mesmo. É a projeção daquilo que não aceitamos em nós, daquilo que consideramos inaceitável, fraco ou vergonhoso. Uma força oculta que, quando não reconhecida e integrada, se manifesta de forma destrutiva. Ela se esconde nas nuances do sarcasmo que escapa da sua boca, na impaciência que te domina em momentos de estresse, na necessidade compulsiva de aprovação que te faz caminhar em ovos. Essa sombra é a parte reprimida, o lado não reconhecido da sua própria psique, e o ciclo se perpetua. Quanto mais tentamos sufocar essa força, mais ela se fortalece, encontrando brechas para se manifestar de maneiras cada vez mais insidiosas. Ela distorce a forma como você vê os outros, fazendo com que você projete suas próprias falhas e inseguranças em seus entes queridos. Um parceiro que te critica pode, na verdade, estar sendo o espelho da sua própria autocrítica exacerbada. Um colega que te ignora pode estar refletindo a sua própria dificuldade em se impor. O problema não é o outro, mas a forma como a sua sombra interpreta a ação do outro, amplificando a mensagem negativa e confirmando suas piores crenças sobre si mesmo. É um fenômeno psicológico profundo, com raízes que se entrelaçam com a própria evolução da consciência humana. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, desvendou as camadas desse mistério, nomeando essa força vital e, ao mesmo tempo, perigosa, a sombra. Ele nos mostrou que essa parte de nós não é inerentemente má, mas sim uma fonte de energia reprimida, um reservatório de instintos e desejos que a sociedade ou a educação nos ensinaram a esconder. Ignorá-la é como tentar navegar um oceano tempestuoso com o leme travado, à mercê das ondas e dos ventos mais violentos. A jornada que se inicia agora não é uma fuga, mas um mergulho nas profundezas da sua própria psique, com o objetivo de desvendar os segredos dessa sombra, não para erradicá-la, pois isso seria uma batalha perdida e contraproducente, mas para compreendê-la, para aceitá-la e, finalmente, para integrá-la. Essa integração não é um ato de resignação, mas de empoderamento. É o reconhecimento de que a totalidade do ser, com todas as suas luzes e todas as suas sombras, é o caminho para a autenticidade e para a paz interior. É a chave para desbloquear relacionamentos mais saudáveis, mais profundos e verdadeiramente significativos. Dominar a sombra não é eliminá-la, é transformá-la em sabedoria. E essa transformação começa agora. Agora, concentre-se na maneira como essa energia reprimida se manifesta em suas interações diárias, especialmente em situações de conflito interpessoal. Pense em um momento em que você se sentiu profundamente injustiçado por um colega ou amigo. Em vez de uma comunicação clara e direta sobre o que o incomodou, você optou pelo silêncio, nutrendo um ressentimento que, com o passar do tempo,
se transforma em uma amargura palpável. Essa amargura não é um sentimento etéreo. Ela se traduz em uma linguagem corporal tensa, em respostas monossilábicas, em um distanciamento sutil, mas perceptível. A sua sombra, nesse cenário, age como um veneno lento, corroendo a conexão sem que o outro sequer compreenda a origem do mal-estar. Você não está expressando sua dor, está projetando sua incapacidade de lidar com ela. Ademais, essa dinâmica se agrava quando a crítica não é direcionada a você, mas a alguém próximo. Talvez um familiar cometa um erro, ou um amigo tome uma decisão questionável. A sua sombra, sempre vigilante em buscar justificativas para a sua própria imperfeição, pode se manifestar como um julgamento implacável, um distanciamento moralista, ou até mesmo um conselho disfarçado de ataque. Você se torna o juiz severo, o farol moral que ilumina a falha alheia, enquanto convenientemente desvia o olhar das suas próprias transgressões. Essa projeção é uma armadilha perigosa, pois cria uma falsa sensação de superioridade moral, mascarando a sua própria fragilidade e impedindo o crescimento. É crucial entender que essa energia sombria não se restringe a reações negativas. Ela pode se manifestar de forma igualmente destrutiva através de um excesso de otimismo forçado ou de uma necessidade compulsiva de agradar. Considere aquela situação em que você concorda com algo que secretamente o desagrada, apenas para evitar o conflito. Essa aparente conformidade é muitas vezes uma manifestação da sombra, que teme a rejeição e busca a aceitação a qualquer custo. A sua autenticidade é sacrificada em nome de uma harmonia superficial, construída sobre a negação das suas próprias necessidades e desejos. Essa fachada, por mais bem construída que seja, inevitavelmente desmorona, gerando frustração e ressentimento. Por outro lado, a sombra pode se revelar em uma busca incessante por validação externa. Você se encontra constantemente verificando redes sociais, esperando por curtidas e comentários, medindo seu valor pela aprovação alheia. Essa dependência da validação externa é um sintoma claro de que a sua própria autoaceitação está fragilizada. A sombra, nesse contexto, sussurra que você só é bom o suficiente se os outros assim o disserem, alimentando um ciclo vicioso de ansiedade e insegurança. A sua força interior é delegada a fatores externos, tornando você vulnerável a cada mudança de humor ou opinião do público. Em contrapartida, observe a forma como a sombra pode se manifestar na sua capacidade de receber elogios ou reconhecimentos. Há uma tendência a minimizar suas conquistas, a atribuir o sucesso à sorte ou à ajuda de terceiros, em vez de internalizar o mérito. Essa humildade excessiva, embora pareça virtude, pode ser um mecanismo de defesa da sombra, que teme a arrogância ou a responsabilidade que o reconhecimento pode trazer. Ao rejeitar o reconhecimento, você está, na verdade, rejeitando uma parte de si mesmo que trabalhou arduamente para alcançar esse patamar. Ainda, considere a sua relação com a vulnerabilidade. A sombra muitas vezes nos instrui a manter uma armadura impenetrável, a ocultar qualquer sinal de fraqueza ou necessidade. Isso pode resultar em um isolamento emocional, onde você se fecha para os outros, temendo que a exposição de suas fragilidades seja usada contra você. Essa recusa em se mostrar como realmente é, com todas as suas imperfeições e lutas, impede a formação de laços verdadeiramente íntimos e significativos, pois a profundidade só pode ser alcançada através da autenticidade mútua. Ao entrelaçarmos as diversas facetas dessa jornada introspectiva, percebemos que as sombras que temíamos não são entidades externas, mas sim ecos internos de nossa própria humanidade não reconhecida. A resistência inicial à sua presença, a tendência a mascarar ou reprimir aquilo que nos parece inaceitável, apenas amplifica seu poder sobre nós, distorcendo nossa percepção e corroendo a autenticidade que tanto buscamos. Essa batalha silenciosa, travada nas trincheiras da mente, revela um paradoxo fundamental. Quanto mais tentamos fugir de nós mesmos, mais nos tornamos prisioneiros de nossas próprias projeções. Refletindo sobre este percurso até agora, torna-se evidente que a força que antes atribuíamos ao descontrole de circunstâncias externas ou à influência nefasta de outros,
encontra sua verdadeira origem em nossa própria relação com o desconhecido dentro de nós. A dissonância que experimentamos, os conflitos que parecem insolúveis em nossas interações, emanam da nossa incapacidade de acolher a totalidade do nosso ser. Cada momento de reação desproporcional, cada padrão de comportamento autodestrutivo, é um convite velado para olharmos mais de perto para aquilo que escolhemos ignorar, para aquilo que relegamos às profundezas da psique. Nesse ponto de convergência, o caminho para a serenidade se descortina não como uma erradicação, mas como uma alquimia, uma transmutação da energia, antes dispersa e destrutiva, em uma força construtiva e integradora. É como um rio que, contido por barragens artificiais, transborda em destruição, mas que, ao ter seu curso canalizado e compreendido, irriga a terra, gerando vida e prosperidade. A energia da sombra, quando compreendida e aceita, não desaparece. Ela se transforma, tornando-se um manancial de criatividade, resiliência e autoconhecimento. A percepção que se solidifica é que a verdadeira maestria não reside em moldar o mundo exterior às nossas vontades, mas em dominar o universo interior. Em reconhecer que a força mais poderosa que possuímos não está em controlar os eventos, mas em gerenciar nossas respostas a eles. A clareza que emerge dessa compreensão nos liberta da necessidade de aprovação externa e da armadilha da autocrítica implacável. Ela nos capacita a navegar pelas complexidades da vida com uma serenidade recém-descoberta, sabendo que a nossa paz interior é o nosso bem mais valioso e inabalável. À medida que nos aproximamos da reflexão final, a compreensão se aprofunda. A integração da sombra não é um destino a ser alcançado, mas um processo contínuo, uma dança sutil entre o reconhecimento e a aceitação. É o despir-se das máscaras que nos aprisionam e o abraçar da nossa humanidade em sua plenitude. Essa jornada, embora desafiadora, é a mais recompensadora, pois nos conduz à fonte da nossa força mais autêntica e aos alicerces de relacionamentos verdadeiramente profundos e significativos. A jornada que empreendemos, desvendando os véus da nossa própria sombra, não nos leva a um destino final de perfeição inatingível, mas a um estado de ser mais autêntico, mais completo. Aquele reflexo distorcido que antes nos assombrava, que semeava a discórdia em nossos lares e no ambiente de trabalho, agora se revela não como um inimigo a ser combatido, mas como uma parte intrínseca de nós, clamando por reconhecimento e integração. É a aceitação dessa dualidade inerente à condição humana que nos liberta da tirania da projeção e nos abre as portas para a verdadeira intimidade, tanto conosco quanto com aqueles que amamos. O poder que antes buscávamos em controlar as ações alheias, em moldar o mundo à nossa imagem, agora reside na arte de gerenciar nossas próprias reações, de cultivar a serenidade diante do caos. A sombra, quando abraçada, deixa de ser um fardo para se tornar um guia, uma bússola interna que nos aponta para áreas de crescimento e autocompreensão. Ela nos ensina a lição mais profunda, que a verdadeira força não está na ausência de falhas, mas na coragem de reconhecê-las, de aprender com elas e de, a partir delas, construir uma resiliência inabalável. Cada momento de conflito interno, cada desafio interpessoal, torna-se então uma oportunidade de praticar essa alquimia transformadora, refinando o nosso caráter e fortalecendo os nossos laços. A beleza dessa conquista reside na sua sutileza e na sua profundidade. Não se trata de uma revolução ruidosa, mas de uma transformação silenciosa, que se manifesta na maneira como respondemos a um comentário afiado, como lidamos com a decepção, como oferecemos perdão a nós mesmos e aos outros. É a sabedoria de Epicteto ecoando em nossa consciência, que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa perspectiva nos capacita a encontrar a paz no epicentro da tempestade, a cultivar um jardim florido mesmo nos terrenos mais áridos. A verdadeira prática começa agora. A jornada de integração da sombra é um caminho contínuo, um convite diário para olharmos para dentro com compaixão e coragem. É no cotidiano, nas pequenas interações, nas escolhas que fazemos a cada instante, que essa sabedoria se manifesta e se aprofunda.
Ao abraçar a totalidade do nosso ser, com todas as suas luzes e sombras, desvelamos o potencial ilimitado que reside em cada um de nós, construindo tijolo a tijolo uma existência mais plena, autêntica e conectada.